O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que, em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado, sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Povo de Deus, a liturgia de hoje traz também sinais dessa devoção ao Santíssimo Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se você prestou atenção na primeira leitura, mas a primeira leitura conta a história de Moisés que quer libertar o povo, a mandato de Deus. Mas a grande dificuldade de Moisés era que o faraó estava com o coração endurecido, não permitia que o seu povo, então, saísse em direção à terra prometida. Mas Deus enviou, então, as pragas, as famosas pragas do Egito, sobre aquele povo, sobre o faraó. Alguém aqui conhece essa história das pragas do Egito? Sim ou não? Sim, foi fraco, né? Quem não conhece é chamado a ler essa leitura do livro do Êxodo, que conta essa saída de Moisés com o povo, essa libertação do povo do Egito. Mas veja, a última praga do Egito, a última praga que o Senhor enviou sobre o Egito para libertar o povo dele, foi a matança, vamos dizer assim, dos primogênitos. E no caso, Deus então falou com Moisés para que ele reunisse o seu povo e pedisse que cada um daquelas famílias matassem um cordeiro sem mancha, puro. E aquele cordeiro seria então alimentado pela família. Eles deveriam beber o seu sangue e ao mesmo tempo também selar as casas com o sangue daquele cordeiro. O cordeiro então seria aquele sangue, aquele sacrifício seria então um sinal de que aquela casa era a casa de alguém entregue ao Deus verdadeiro, ao monoteísmo, a Yahvé. Veja, todos aqueles do povo, juntamente com Moisés, fizeram o sacrifício desse cordeiro, imaculados, puro, sem nenhuma ferida, sem nenhuma machucadura, beberam o sangue, comeram da carne daquele cordeiro, e pintaram as casas com o sangue daquele cordeiro. Então, na noite em que o anjo exterminador do Senhor passou pela cidade, olhava as casas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro, e nessas casas o anjo exterminador não entrava. Mas as casas
que não tinham o selo, a marca do cordeiro, do sangue do cordeiro, então o anjo exterminador entrava e levava os primogênitos daquela casa. Até mesmo o primogênito do próprio faraó. Veja, nós estamos falando aqui de uma história de libertação do povo de Israel. E o sangue de um cordeiro, de um animal bobo, talvez, qualquer tipo de animal, né? Um animal até bobo, né? Um cordeiro, sei lá, um bode, não sei. Agora imagina quando nós estamos tratando não de um sangue de um bode, de um cordeiro, de um animal qualquer, mas estamos tratando do próprio sangue de Jesus derramado na cruz. Esse sangue é capaz de trazer vida para a tua vida, é capaz de trazer salvação para a tua casa. E se você coloca o sangue de Jesus na tua casa, sela a tua casa com o sangue de Jesus, então nenhum mal pode entrar na tua casa. Qual é o nome do nosso acampamento? Livrar-nos do mal, viu, padre? Calma aí, viu? É o nome do acampamento, não é o tema. Vamos de novo, qual é o nome do nosso acampamento? Você quer um segredo para ficar todo livre do mal? Quer esse segredo? Eu vou te contar. Sele a tua casa com o sangue de Jesus. Sele a tua família com o sangue de Jesus. Sele a tua alma com o sangue de Jesus. Quando nós vamos até o padre, agora comecei essa experiência já também, junto com os nossos padres, a experiência de confessar o povo de Deus. Quando nós vamos ouvindo o pecado do povo e no final damos a bênção da absolvição dos pecados, ali diz o mistério da igreja que está sendo derramado sobre você, sobre a sua alma, o sangue de Jesus que lava e purifica todo e qualquer pecado. Você quer receber o sangue de Jesus? Sim ou não? Sim. Se confesse. Procure a confissão. Não deixa a confissão. Diz a palavra de Deus que o justo peca 7 vezes por dia. Imagina nós pecadores, né? Se o justo peca 7 vezes por dia, eu devo pecar então umas 500 vezes por dia. E olhe lá. Você então deve estar junto comigo, né? Imagino que sim. Por isso nós devemos todos os dias pedir que o sangue de Jesus nos lave, nos purifique, porque sem o sangue de Jesus, aí o mal toma conta, a gente não fica livre do mal, pelo contrário, nós ficamos abertos, frágeis ao mal. Veja que bonito, no momento da cruz, ali quando Jesus estava morto, o soldado foi e enfiou a lança no lado de Jesus. E do lado de Jesus jorrou sangue e água. E esse sangue e essa água caíram sobre a cabeça e o corpo daquele soldado. E o que aconteceu com ele? Você sabe o que aconteceu com ele? Depois daquele dia, ele foi convertido e tornou-se santo. Você quer ser santo? Quer ser santa? Sim ou não? Permita que o sangue de Jesus te lave. Permita que o sangue de Jesus te purifique. Na confissão, sim, mas principalmente aqui na mesa do altar, na Santíssima Eucaristia, que vamos receber daqui a pouco. O corpo e o sangue de Jesus, muito mais do que lavado do lado de fora, você vai receber o sangue e o corpo de Jesus por dentro. E muita gente, às vezes, pensa, eu sou muito impuro para receber o corpo de Jesus. Fica com um espírito de indignidade, de não querer se aproximar do altar, de achar que não pode. Claro, confessado, você pode. Não fique olhando para os seus pecados, mas se aproxime do altar de Deus e queira de todo o coração, nessa noite, tomar do corpo e do sangue de Jesus. Porque Ele dentro de você te purifica. Não é você que toca em Jesus e Jesus se torna impuro. Não, é você que é impuro e Ele toca em você e te purifica. Assim como aquela água e aquele sangue foram jorrados na cabeça, no corpo daquele soldado, e ali aquele soldado foi lavado, foi santificado, foi purificado, e depois se tornou santo da igreja. Veja que maravilha, olha que grande segredo a igreja está nos dando no dia de hoje, a devoção ao Santíssimo
e preciosíssimo sangue de Jesus. Um homem chamado, aliás, um padre chamado São Gaspar de Búfalo, na Itália, num momento muito crítico, foi então ungido por Deus e fundou a congregação do sangue de Jesus. Essa congregação tem por mistério pregar e anunciar que a salvação e a conversão vem através do sangue de Jesus. Mas por que Deus suscitou esse homem, São Gaspar de Búfalo, em 1815, a fundar essa comunidade, essa congregação? Porque naquele tempo, muitas outras religiões e outras ideologias iam se infiltrando dentro da Igreja Católica, dizendo que a salvação não vinha do sacrifício de Jesus na cruz, mas a salvação vinha das minhas forças, a salvação vinha das minhas virtudes, a salvação vinha das minhas conquistas. Povo de Deus, hoje ainda na nossa sociedade, essa ideologia de que você pode, que você consegue, que você é capaz de tudo, e até mesmo você vai se enganando e acreditando que é você que é o salvador da sua casa, o salvador da sua família, você vai se enganando e acreditando nisso. Essa ideologia também está presente, ainda hoje. Mas nós precisamos dobrar os nossos joelhos e reconhecer que a salvação não vem do Padre Rafael. Às vezes, né, lá na minha casa, meu pai fica todo orgulhoso de mim, está assistindo, viu? Eu já ouvi o Padre Bruno falar muitas vezes isso para a mãe dele também. Cuidado, viu, vovó Isabel? Senão o neto e o filho, todo mundo para o inferno junto, viu? Porque a salvação não vem de alguém ser padre bonito, cheiroso, como eu, não como você, Padre Bruno. Bonito, cheiroso, feliz. A salvação não vem porque eu sou padre, ou porque eu sou papa, ou porque eu sou bispo, ou qualquer coisa do tipo. Não. A salvação não vem porque você é bonzinho, você é boazinha, não. Porque também minha mãe dizia, né, de bondade o inferno está cheio. A salvação, ela vem do sacrifício de Jesus, da cruz de Cristo, do sangue de Cristo derramado. O sangue dele é sinal da nossa vitória. É o sangue dele. Não vai achando que é o teu sangue, não. Não vai achando que é teu esforço, não. A tua parte é rezar e pedir o sangue de Jesus sobre você, sobre a sua casa, o seu esposo, os seus filhos, os seus netos, sobre os padres da igreja, os pregadores. A salvação vem de quando nós nos colocamos diante da cruz de Cristo e pedimos que diante dessa cruz sejamos livres de todo mal. É aí que vem a salvação. Ou não vai achar que porque alguém foi canonizado, era perfeito, não. Os santos da igreja canonizados eram homens de entrega, de luta contra o pecado, e não perfeitos. E não perfeitos. Continuavam talvez com um pecado ali, claro, muito menor do que o nosso, né? Que os pecados que nós chamamos de veniais, os pecados às vezes uma tentação na mente, uma coisa ou outra, mas eram homens que mesmo caindo, se levantavam. Nós não podemos cair nas ideologias do tempo de hoje, ideologias do super-homem, da super-mulher, dos empoderados, não. O único poder que nós temos é o poder da cruz de Cristo, é o poder do sangue de Jesus, e é nesse que nós devemos confiar. Se eu confio no meu próprio poder, na minha própria força, nas minhas virtudes, porque eu sou bonzinho demais, porque eu sou da Canção Nova, meu amigo, minha amiga, é ladeira abaixo. É cair no próprio precipício, porque aí já é orgulho. E Deus abomina os orgulhosos. Que triste conversar com alguém e essa pessoa dizer assim: ah não, eu não tenho pecado nenhum, eu sou tão bonzinho, né? Eu não mato, eu não roubo. Está tudo bem, né? Será que está tudo bem mesmo? Tem muita gente que acha que é bonzinho demais. Mas é preciso nessa noite se reconhecer humilde para pedir o sangue de Jesus sobre você. Porque é o sangue de Jesus que cura a nossa vida, liberta. O anjo exterminador passa pelas casas,
passa pela tua alma, passa pela casa da tua vida. E olha, se dentro de você está o sangue de Jesus, então ele abençoa a tua vida e vai embora. Mas se dentro de você não está o sangue de Jesus, os males entram. O demônio faz a festa. O demônio utiliza de você, gera confusão, gera mentiras. Nós não devemos ter medo do demônio, é claro, mas se você não ajuda a Deus, se você não pede as graças de Deus, como disse, não procura a Eucaristia e nem a confissão, então você é presa fácil para o demônio. Você é presa fácil. Às vezes as pessoas me procuram, já desde seminarista, para conversar e pedir conselhos, e dizem para mim que estão com dificuldades, e aí eu faço uma pergunta crucial: você tem rezado? A pessoa diz: é claro que eu tenho rezado, Ironis Pudar, eu rezo muito. Aí eu penso assim: agora eu vou pegar ela. O que você tem rezado? Você tem rezado todos os dias? É claro, Rafael, eu tenho rezado todos os dias. Quando eu vou dormir, antes de me deitar, eu faço um Pai Nosso e uma Ave Maria. Isso é reza, gente? 24 horas num dia, você rezou um Pai Nosso e uma Ave Maria para Deus. Você acha que está bom? Que está suficiente? Que você é um homem de oração? Uma mulher de oração? Você acha que sim? Não. Se eu quero ser amigo de Jesus, eu preciso me dedicar a falar com Ele. E aqui eu não estou dizendo para você pegar o seu colchão, botar aqui na Canção Nova, né, e dormir aqui agora, viver aqui, né? Não é isso. Estou querendo dizer para você que precisa alimentar uma vida de oração. Essa vida de oração passa pelas missas ao domingo, passa pela oração do terço, passa pela leitura da palavra de Deus, passa pelas práticas de piedade. Sem práticas de piedade não há oração. Padre Jonas dizia que as práticas de piedade são como lenhas lançadas na fogueira. E quanto mais você lança essas lenhas, mais a fogueira cresce, incendeia. Mas se você não lança as lenhas, o que acontece? A fogueira vai se apagando. É preciso buscar uma vida de oração. É preciso buscar uma vida de intimidade com Deus. Procure a confissão mais vezes. Se você pode, na sua cidade tem, vá à missa diariamente. O que é investir 1 hora do teu dia na missa diária? Você investindo 1 hora do teu dia na missa diária, pode ter certeza que você receberá muitas graças. Porque todos os dias você vai estar lavando a tua casa, a tua vida, com o corpo e o sangue de Jesus. Quer coisa mais maravilhosa que essa? Sim ou não? Tem coisa maior do que essa? A maior riqueza da igreja é a Santa Missa. Por isso, povo de Deus, é preciso buscar a Eucaristia. E claro, não quero falar muito também, mas quero deixar aqui também um testemunho, não para dizer que sou melhor, porque você vai perceber que o meu testemunho não mostra a minha bondade, pelo contrário, mostra a beleza e a força de Deus. No final do ano de 2017, eu já estava dentro do seminário da Canção Nova, meu primeiro ano de seminário. E ali no final daquele ano de 2017, certo dia acordei com um caroço no pescoço e comecei a procurar fazer diversos exames, e esses exames me levaram a uma cirurgia. Então, na virada do ano, recebendo o laudo da cirurgia, descobri então que no primeiro ano do meu seminário, estava então premiado com um câncer. Fui diagnosticado com uma leucemia. E, se você não sabe, a leucemia, um tipo de leucemia que eu tinha, a leucemia é um câncer no sangue. No sangue. E falando de sangue, gente, quer dizer que é um câncer no corpo inteiro, né? Está no corpo inteiro. O sangue tem em toda parte do corpo. Então, esse tipo de câncer exige um tratamento severo. E logo num dia fui diagnosticado com câncer, e no outro dia fui enviado para Guaratinguetá. Guaratinguetá não resolveu o meu problema. No outro dia fui para
São José dos Campos. Em São José dos Campos, meu problema também não foi resolvido. Quase que no 4º dia já estava em São Paulo, internado, fazendo uma cirurgia para colocar o catéter e iniciar o tratamento da quimioterapia. No tratamento da quimioterapia, que só poderia ser feito pelo catéter, pela quantidade de quimioterapias que eu deveria tomar, eu ficava internado por volta de 25 a 30 dias no hospital e 10 dias fora do hospital. 25, 30 dentro do hospital, 10 dias fora. Foi um ano desse jeito. Foi um ano nesse vai e vem de hospital, internado e fora do hospital. Se você fizer os cálculos, então, eu vivi quase que o ano inteiro dentro do hospital. Mais dentro do hospital do que fora. E ali, muitas vezes, eu recebia as quimioterapias e depois as minhas taxas de sangue, elas iam caindo. As células do sangue eram mortas pela quimioterapia. E as taxas de ferro no sangue, por exemplo, de 15, que é um padrão bom, caíam para 2, 3. E aí, sabe o que acontecia? Eu precisava, lá em São Paulo, tomar uma bolsa de sangue. E tomando aquela bolsa de sangue, 1, 2, 3 bolsas, os dias iam se passando, eu ia recuperando, melhorando, ia fazendo os exames de sangue, e quando dava mais ou menos uma taxa de ferro no sangue de 14, 15, então eu recebia a alta e ia embora para casa, passear em São Paulo lá, aproveitar, né? Veja, eu não sei se você já fez a experiência de tomar uma bolsa de sangue. Se você já fez, você sabe. Quando você toma uma bolsa de sangue humano, esse sangue, ele dá uma energia, ele dá uma força em você, que logo você vai ganhando ânimo, você se recupera rápido. Às vezes eu estava prostrado dentro da cama ali do hospital, tomava aquela bolsa de sangue, o que acontecia? Pum, melhorava. E aí já digo para você, se a bolsa de sangue humana faz isso dentro do nosso corpo, imagina uma bolsa do sangue de Jesus. Imagina o que pode fazer no seu corpo, na sua alma. Mas não para por aí. Certa vez, tomando as quimioterapias, depois de muitas sessões, e já uma altura do campeonato, do tratamento, a enfermeira disse para mim, olha, Rafael, infelizmente, o nosso estoque de sangue aqui do hospital se acabou. Pega aí o teu amigo padre, reze, peça que apareçam doadores de sangue. Se até você não receber esse sangue, você não vai poder sair do hospital. Passou-se um dia, no outro dia a mesma coisa, no terceiro dia, mais uma vez, olha, não tem bolsa de sangue. E aí o padre, não sei se brincando, ou talvez até com um pouco de fé, que às vezes a gente não tem muita fé, né? Mas também nem precisa ter muita, só basta um pouco. O padre disse para mim, vamos celebrar a missa, Rafael, e de modo simbólico, nós vamos clamar sobre você, sobre esse processo, uma transfusão do sangue de Jesus. E na hora da comunhão, é claro, você vai receber a partícula do pão, mas também, simbolicamente, vai receber o cálice, você toma ali um pouco do vinho, não pode tomar muito do sangue de Jesus, porque você está aí internado e tem os medicamentos, etc. Tudo bem, vamos fazer isso. Na noite fizemos isso, rezamos, eu não levitei, não senti nada, não chorei, nada, passou desapercebido. No outro dia de manhã, a enfermeira chegou e disse, olha, vou tirar o seu sangue para fazer os exames. Tudo bem, tirou meu sangue. E aí logo depois, passou-se um tempo, essa médica que me acompanhava junto com a enfermeira, disseram assim, o que aconteceu aí com você? Que está muito estranho esses exames de sangue, nós vamos precisar refazer os exames de sangue. Vamos precisar refazer os exames de sangue, porque está dando uma interferência aqui, uma coisa estranha. Pronto, fomos lá, refizemos o exame de sangue, e as minhas taxas, que num dia atrás estavam em 2, no outro dia, povo de Deus, depois da oração pedindo o sangue de Jesus, foram para 15. 15. Foi uma graça que eu recebi naquela noite, Jesus querendo dizer para mim, Rafael, nunca duvide do meu sangue, porque esse sangue sim é capaz de curar e de libertar.
E se as pessoas não doam sangue para você, sou eu quem dou o meu próprio sangue por você. Sou eu que derramei o meu próprio sangue por você, Rafael. E eu quero te ver vivo, curado, santo, em pé. E nessa noite eu quero dizer a mesma coisa para você. É o Senhor Jesus que quer derramar o seu sangue sobre você, quer te ver santa, quer te ver santo, curado, liberto, quer ver a sua família salva. Basta que você queira beber, receber o sangue de Jesus. Você quer receber o sangue de Jesus nessa noite, sim ou não? Então vamos ficar em pé. Vamos pedir que o sangue de Jesus nos lave, nos purifique, já nessa oração, mas também na Santíssima Comunhão. No momento em que você comungar o corpo e sangue de Jesus, vai pedindo que Ele vá te curando, te libertando. Mas desde já agora, põe a mão no seu coração e repete assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu quero receber uma gota do Teu sangue na minha vida, na minha família, no meu trabalho. Sim, Jesus, basta uma gota do Teu sangue e eu serei curado, e eu serei liberto, e eu serei santo. Eu te peço, Jesus, derrama sobre mim uma gota do Teu sangue, porque eu creio que esse sangue tem poder de salvar, de curar, de libertar. Por isso, com a mão no seu coração, de olhos fechados, com o desejo, com a fé que você tem, vamos cantar essa música, pedindo mais uma vez que o Senhor nos lave com seu sangue, nos purifique com seu sangue. Pelo poder do sangue de Jesus, maldições são quebradas. Pelo poder do sangue de Jesus, o inimigo é derrotado. Canta com fé, canta com fé. Pelo poder do sangue de Jesus, nenhum mal resistirá, nenhum mal resistirá. Pelo poder do sangue de Jesus, a vitória chegará, a vitória chegará, a vitória chegará. Está protegida pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Canta com fé, povo de Deus. A minha família, a minha família está protegida pelo sangue de Jesus. A minha família está protegida. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. levanta seus braços agora e diz assim: pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, eu peço a a libertação da minha família, libertação da minha família, dos vícios da minha família, dos vícios da minha família, dos vícios da minha casa. dos vícios da minha casa. Eu renuncio todo mal, todo espírito maligno, todo espírito maligno, selando a minha casa selando a minha casa com o sangue de Jesus, com o sangue de Jesus, com o poder de Jesus. com o poder de Jesus. Eu tiro da minha casa Eu tiro da minha casa tudo que me afasta de Deus, tudo que me afasta de Deus, tudo que me impede tudo que me impede de ser mais santo, de ser mais santo,
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso canta com fé, canta de todo o teu coração. A minha família. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. Canta você, solta a voz. A minha família está protegida. Pelo sangue de minha família está protegida pelo sangue de Jesus. De braços erguidos, ouve essa oração. Eu, na unção de sacerdote, estou pedindo, Senhor Jesus, derrama o teu sangue sobre cada um desses que estão aqui, sobre aqueles que estão em casa nos acompanhando, Senhor Jesus. Derrama o teu sangue, curando, libertando, porque não é com as nossas forças, Senhor, mas é com o teu sangue precioso, teu sangue todo poderoso que cura e que liberta. Eu selo, Jesus, pela unção que me foi concedida no dia da minha ordenação. Eu selo a alma de cada um que está aqui, daqueles que estão nos ouvindo em casa. Eu selo com o teu sangue as portas, as casas. Eu selo toda a canção nova. Expulso do meio de nós toda a ação do maligno, porque aonde é derramado o sangue de Jesus, somos vitoriosos. Por isso, Senhor Jesus, realiza a tua obra de cura e libertação nessa noite. Canta mais uma vez a minha família para encerrar. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. Se você crê nisso, aplaude Jesus, aplaude o sangue de Jesus. Foi derramado por mim e por você, para minha salvação, para a salvação da tua família. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.